Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Guará desta segunda-feira. Um ótimo início de semana para você e vamos aos destaques da edição de hoje. Pesquisa aponta que São Luís pode passar por uma nova onda de contaminação do novo coronavírus depois da reabertura da maioria dos serviços. Até antes da semana passada, a gente vinha notando um decréscimo de casos. Muito mais intenso na ilha e menos intenso no continente. Mas, infelizmente, na semana passada, a gente notou um aumento dos casos semanais. O número de casos de violência doméstica teve alta no primeiro semestre deste ano. Um dos fatores desse aumento é a dependência financeira das mulheres em relação aos companheiros durante a pandemia. E ainda, clubes de futebol de São Luís estão autorizados a voltarem aos treinos. A reabertura do comércio de bares e restaurantes parece que trouxe um relaxamento das pessoas em relação aos cuidados necessários para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Basta um rápido passeio pela cidade para observar aglomerações e muitas pessoas sem máscara. Esse recuo nas medidas de proteção está provocando uma nova onda de contágio. Ao menos foi o que apontou uma pesquisa feita aqui no estado. Aos poucos, a cidade foi voltando com estabelecimentos que passaram semanas e até meses fechados. A reabertura segue um protocolo rigoroso de prevenção. Já nas ruas, parece que algumas pessoas sequer ouviram falar em pandemia ou mesmo no que chamamos de novo normal. A situação acende um alerta que foi confirmado por meio de um estudo feito pelo médico epidemiologista Antônio Augusto Moura, que mostra uma tendência de crescimento nos casos da Covid-19 no Maranhão, o que sugere que podemos estar vivendo uma segunda onda da doença. Até antes da semana passada, a gente vinha notando um decréscimo de casos. Muito mais intenso na ilha e menos intenso no continente. Mas, infelizmente, na semana passada, a gente notou um aumento dos casos semanais. Então, colocando aí para São Luís a possibilidade da gente já estar iniciando uma segunda onda, e para o estado, aí tem duas possibilidades, né? Ou você está tendo uma segunda onda nas cidades que já tiveram, né, um número grande de casos, ou a epidemia está expandindo para outras cidades. Então, ontem à noite, por exemplo, eu estava fazendo aqui um estudo, e eu notei que realmente no estado a epidemia está expandindo para outras cidades. Então, por exemplo, Caxias, na semana passada, foi a cidade que teve o maior número de casos no estado. Apesar dos indícios para se confirmar a existência de uma segunda onda, o estudo que vem sendo feito nos últimos 2 meses deve continuar observando a curva de crescimento nas próximas semanas. Essa análise está sendo feita na região metropolitana de São Luís e também no interior do estado, onde a pandemia continua se expandindo. Com a flexibilização, nós temos que entrar numa vida que não vai ser normal, que a gente está chamando de novo normal. Mas o que a gente tem visto, né? Ontem, por exemplo, eu dei uma volta de carro na litorânea e eu notei que as pessoas estavam se aglomerando em alguns pontos, né? Menos da metade estava usando máscaras, muita gente mesmo. Então, as pessoas realmente estão com a impressão de que a epidemia passou e que eles poderiam voltar à vida normal. Então, isso não vai ser possível, né? Porque esse comportamento, realmente, o risco do recrudescimento da transmissão é muito grande, né? Então, nesse momento, eu acho muito provável que essa segunda onda já tenha começado, né? Então, a gente ainda continua vendo na ilha, né? Os casos novos, eles têm aí se mantido aí na faixa de 100, entre 100 e 150 por dia, né? Eles tinham chegado, por exemplo, até 20 há uns 10, 15 dias atrás. Então, o risco de uma segunda onda, nesse momento, ele está muito grande. E a gente segue falando sobre essas medidas de distanciamento social, mas agora com um dado nem um pouco positivo. Um levantamento da Secretaria Estadual da Segurança Pública apontou que houve aumento no número de casos da violência doméstica nos 6 primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.
Uma das justificativas é justamente o confinamento em casa, que contribuiu para esse aumento de agressões contra as mulheres. Os números divulgados pelo Departamento de Feminicídio mostram que nos 6 meses do ano passado foram registrados em todo o Maranhão 24 casos de feminicídio. Neste ano, no mesmo período, esse número cresceu para 28 casos. E o que mais chama atenção é que em nenhum dos casos essas mulheres havia feito qualquer tipo de denúncia. Particularmente em nosso estado, a questão do machismo, a questão da violência ser tratada de maneira natural nas relações domésticas e familiares ainda impera. As pessoas ainda concebem como natural a mulher se submeter, se subjugar às vontades, ao controle e ao domínio do homem e, inclusive, também não se importam com o sofrimento alheio. Além do acréscimo no número de feminicídios neste mês de junho, em que se flexibilizou a abertura do comércio e aumentou a movimentação da cidade durante a pandemia, cresceu também o número de denúncias formais e de pedidos de medidas protetivas em relação à violência contra a mulher. É sinal de que durante a pandemia, muitas delas ficaram impedidas de formalizar as suas denúncias. Esse aumento no número de denúncias no mês de junho confirma que a mulher ficou ainda mais vulnerável aos seus agressores durante o isolamento social. Pois é, a gente sabe que muitas mulheres também elas dependem financeiramente daquele agressor e ele certamente não vai custear a passagem dela para que ela venha à Casa da Mulher Brasileira fazer aquela denúncia. Muitas delas elas tinham alguma autonomia financeira, algum recurso financeiro na verdade, mas em função da pandemia ela ficou impossibilitada porque a gente sabe que o comércio não fluiu nesse período. Em casos de violência contra a mulher, qualquer pessoa pode formalizar uma denúncia e a mulher terá assistência social das mais diversas especialidades. Nós, inclusive, agora, uma das medidas dentro desse período de confinamento foi também proporcionar à mulher que ela registrasse o BO online, tanto o BO online como a medida protetiva de urgência online, que é algo que é disponibilizado para toda mulher que está no estado do Maranhão. Fora isso, também as mulheres têm a possibilidade de vir aqui à Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas o plantão especializado da mulher, da Polícia Civil, para que ela faça um registro de ocorrência, para que situações de flagrante delito venham para cá ser denunciadas, para que solicite uma medida protetiva de urgência. Daqui a pouquinho a seguir, a gente começa aqui uma série de entrevistas com candidatos à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão. É um instante só. Já estamos de volta e no próximo dia 15 de julho, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai escolher a nova diretoria para comandar a entidade pelos próximos 3 anos. São 7 candidatos inscritos para concorrer à presidência do CREA. De hoje até a próxima terça-feira, dia 14, todos serão entrevistados aqui no JG. Cada candidato vai ter 8 minutos para falar sobre os planos e ideias para essa entidade. A gente começa essa série de entrevistas com o atual presidente, licenciado em busca da reeleição, Berilo Macedo. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Perfeito. Seu Berilo, o senhor licencia do cargo para tomar a frente aí na candidatura à frente do CREA. A instituição CREA, ela tem uma representatividade muito grande aos profissionais da área da engenharia, tanto da área de nível superior quanto a parte técnica. Nós, enquanto cidadãos, nós precisamos do CREA para muitas e efetivação dos nossos trabalhos, das nossas obras. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho do CREA para a sociedade e para o cidadão que é beneficiário, que é, na verdade, o grande favorecido com as atividades que são realizadas pelo CREA, que são os engenheiros. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão congrega todos os engenheiros de todas as modalidades de engenharia, né? Os agrônomos, geólogos, meteorologistas e geógrafos, e tem o papel fundamental e institucional de fiscalizar o exercício dessas profissões e das atividades de engenharia, de forma a garantir para a população que toda obra e serviço de engenharia tem à frente um responsável técnico habilitado para aquela atividade, né?
dando essa garantia da segurança que essas obras, essas edificações e todo o serviço de engenharia é para os usuários deste, né? Então, esse é o nosso papel institucional, fiscalizar o exercício das atividades e das profissões de engenharia. Esse papel de fiscalização é importante e ele se faz presente no nosso estado. É possível dar essa cobertura? Nós somos 217 municípios, um estado com muitas subdivisões, muitas dificuldades, até de acesso para alguns municípios menores. Como é que é feito essa distribuição? Esse é o nosso desafio, inclusive é a nossa meta a gente alcançar todos os 217 municípios do nosso estado e em todas as modalidades da engenharia. Hoje nós dispomos de, além da sede aqui em São Luís, de 15 inspetorias que são regionais, que lá tem toda uma estrutura necessária para realizar a fiscalização, tanto na sede desses regionais como nos municípios do seu entorno. Então, esse é um desafio constante da nossa gestão. Já tivemos várias ações nesse sentido nos 2 primeiros anos e 2 meses de mandato, no sentido de dar essa garantia para a sociedade. E nesses 2 anos ampliamos as ações de fiscalização em 39,5% e alcançamos 143 municípios. Portanto, ainda estamos correndo atrás de atender, cobrir todo o território do nosso estado. Sobreiro, nós vivemos um momento em que uma grande necessidade de emprego, valorização de trabalho e na área da engenharia não é diferente, né? Tantos aqueles que estão concursados, mas estão lá exercendo seu papel de engenheiro, quanto aqueles que estão na iniciativa privada, todos precisam ser valorizados. Essa busca pela valorização, esse diálogo até com Brasília, que vocês têm esse braço dado com o Confea, que também participa dessa seleção de nova direção, como é que está essa conversa, esse diálogo? É uma busca constante, né? Que os nossos profissionais saírem das instituições de ensino, das faculdades, encontrem um posto de trabalho. O trabalho efetivo de fiscalização, quer dizer, intensificar a fiscalização, exigir que as empresas tenham um engenheiro responsável técnico para realizar aquela atividade, já é uma busca para que os profissionais ocupem esses cargos, esses postos de trabalho. Agora, sabemos que a engenharia é muito função do desenvolvimento, do momento que vive o país, né? Então, estamos saindo de uma pandemia e estamos retomando gradualmente, né, as atividades de engenharia e essa luta é também constante nossa de busca dos pós-trabalho para os profissionais da engenharia e da agronomia e da geociência. Bom, o que falar sobre a estrutura organizacional do CREA? Nós temos não somente a administração CREA, mas tem também alguns benefícios que são ofertados aos que são ligados ao CREA. A mútua, que é um dispositivo, queria que o senhor explicasse até para o nosso telespectador, para que ele possa entender, serve de quê? É uma base para esse profissional da engenharia, que ele possa ter ali um suporte? É, exatamente isso. Enquanto o CREA tem o seu papel institucional do exercício da profissão, quer dizer, da fiscalização do exercício da profissão, temos também a Caixa de Assistência aos profissionais do nosso sistema, né? Que é a mútua, que presta assistência, inclusive, em caso de desemprego, né? Que esteja precisando de algum auxílio, algum benefício. Já também dispõe de plano de saúde competitivo, né? Dentro da mútua, empréstimos, enfim, diversos benefícios que basta que o profissional se associe à mútua com um valor simbólico, salvo engano, na ordem de R$80 anualmente, né? Então, é um valor bem simbólico, mas que precisa estar associado para ter acesso. São para todos os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência que fazem parte do nosso sistema. Os técnicos, esqueci de falar há pouco, sim, até há pouco tempo estavam no nosso conselho, sim, mas foi criado um novo conselho dos técnicos de nível médio, tanto de agrícola quanto os técnicos industriais. Então, já fazem parte de outro conselho.
Eu sei que é difícil elencar, mas qual seria a sua bandeira para essa eleição? Qual é a sua maior bandeira para disputar essas eleições do CREA? Para que... Olha, já avançamos bastante, né? A nossa fiscalização de forma 100%, tanto nas modalidades como também em todo o território nacional ou estadual do Maranhão, é a nossa principal bandeira. Mas também avançamos nos outros aspectos. Por exemplo, para a construção da sede própria aqui do CREA, a nova sede do CREA, porque onde funciona é no casarão histórico, temos alguma dificuldade, inclusive de acessibilidade, e isso é um sonho antigo. Então, nesses 2 anos, 2 meses, já compramos um terreno ali bem localizado, no Alto do Calhau, e já temos o recurso de 4 milhões e 100 necessário para a sua construção. Desses 4 milhões e 100, 2 milhões e 300 são recursos que conseguimos junto ao Conselho Federal, ao CONFEA, e é importante que esse recurso de 2 milhões e 300 para a construção da nova sede, ele não é reembolsável. Então, portanto, o CREA não fica devendo esse recurso. Perfeito. Senhor Berilho, nós temos aí 20 segundos, queríamos agradecer, a gente não tem mais tempo para outra pergunta, mas foram 8 minutos dedicados a o senhor falar sobre a sua campanha. Agradecemos a sua participação aqui, desejamos sucesso na sua empreitada e que a gente vai receber os outros candidatos para discutir o CREA. Queria contar novamente com o voto de confiança dos profissionais para a nossa reeleição, também para os nossos candidatos da nossa chapa, que é para de assistência mútua, o diretor-geral é o Giro Xavier, para diretor administrativo o engenheiro agrônomo Monteiro, para presidente do CONFEA, o atual presidente licenciado Joel Grig, e para conselheiro federal o geneticista Pádua e a professora Fátima. E agradecer a oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, uma ótima noite. E só lembrando você de casa que a gente vai continuar essa série de entrevistas com os outros candidatos até a terça-feira da semana que vem. Agora chegou o momento da pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de 1 ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, 1 ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, não é não? E tem também 2 sorteios mensais, um de 1 ano de um bônus de R$250 para pagar a sua conta de energia e ainda prêmio extra de 15 casas que serão contempladas com 12 mil para troca de eletrodomésticos. E além disso, as reformas. No final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que você vai receber aí na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Bom, no próximo bloco, clubes de futebol da capital estão autorizados a retomar treinos depois da autorização do governo do estado. É um instante só. A tábua de marés começa com a baixa-mar às 2h02, marcando 0,8 metros. Às 8h02, a primeira praia-mar, com 5,6 metros. À tarde, às 2h32, nova baixa-mar, com 0,6 metros. E à noite, às 8h31, nova praia-mar, com 5,3 metros. Jornal da Guará de volta e uma ventania assustou os moradores do Coroadinho e da região na tarde de hoje. As imagens são impressionantes. As casas foram destelhadas, tampas de caixa d'água foram arrancadas, algumas árvores chegaram a cair. Vários vídeos circularam pelas redes sociais com as imagens da ventania no bairro que foi acompanhado pela chuva de hoje à tarde. Mas calma, gente, que o que aconteceu hoje não tem nenhuma relação com o ciclone Bomba, o fenômeno registrado no sul do país na semana passada. Bom, a partir de hoje, os clubes de futebol de São Luís estão autorizados a retornarem aos treinos. A liberação saiu em uma portaria publicada pelo governo do estado com uma série de recomendações. Todos os atletas obrigatoriamente vão ter que passar por testes para a detecção da Covid-19. A perspectiva
é que o Campeonato Maranhense de Futebol seja reiniciado no mês de agosto. Os times puderam retomar os trabalhos hoje. Os treinos foram autorizados pelo governo do Maranhão por meio de um decreto. E para que tudo ocorra da melhor forma possível, a Federação Maranhense de Futebol divulgou um protocolo com uma série de medidas necessárias para combater a proliferação da Covid-19. Segundo o documento enviado pela FMF, os clubes devem obrigatoriamente providenciar a testagem para os atletas, comissão técnica, diretoria, funcionários e pessoas que trabalham de forma direta ou indireta nas atividades que antecedem a preparação. Os testes devem ser feitos em até 4 dias antes do reinício dos treinos. Um dos testes é aquele que você introduz coisa no nariz. Tem o outro teste que é o de sangue, parece que o de sangue é o sorológico. O teste rápido não é para ser feito. Não é para ser feito porque ele tem até 60% de falso negativo. Apesar da liberação, muitos times acabaram adiando a volta aos treinos. Isso porque faltam recursos para comprar os testes e materiais sanitários que são necessários para combater o avanço do coronavírus. A situação financeira dos clubes piorou bastante, porque sem público e o futebol parado, até isso voltar, uma engrenagem aí que demora um pouco a voltar à normalidade. E a gente também está buscando, né, junto aos órgãos, né, conseguir esses testes. A federação também está empenhada em conseguir, né, amenizar esse prejuízo. Acredito que deve ser, né, ter algum êxito, né? A gente espera isso, mas caso não, acho que vai ser a solução, né, o clube bancar esses testes. Essas demandas dos clubes vêm sendo debatidas com a Federação Maranhense de Futebol, que pretende se reunir com a Secretaria de Esportes do Estado para pedir a antecipação de recursos para os times. O governo do Estado, Virgínio foi o governador que mais contribuiu para o futebol. Né? Todos os anos ele deu, todos os anos ele vem ajudando, mesmo nas dificuldades. A gente sabe que a arrecadação diminuiu, né? Foi baixa, mas ele continua ajudando, vai dar para os clubes. Só quero que ele antecipe um pouco mais, né? Aí prevendo a primeira parcela para sair aí 15, 20 de julho, que os clubes precisam para poder fazer uma série de coisas. Isso, a gente tem conversado com a CEDEL também, é um empenho aí, o governador já sinalizou positivo para a liberação da ajuda do campeonato, né? E a CEDEL e a federação também estão empenhadas aí, parece que vai ter uma reunião amanhã, onde eles vão conversar sobre isso. E a gente espera que tenha um desfecho positivo, né? E a liberação seja o quanto antes, porque os clubes aí estão precisando honrar seus compromissos, né? E preparar toda essa volta aí do futebol. É a alegria do pessoal que gosta do futebol e empregos que são garantidos com essa movimentação toda. O Jornal da Guará vai ficando por aqui. Você fica agora com os analistas Geraldo Jensen, Felipe Clã e Marcos Saldanha, que entrevistam o pré-candidato à Prefeitura de São Luís, Bira do Pindaré. Uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Até lá.